pronto. Bom dia. Eu costumo falar alto, mas no decorrer vou baixando. Vocês me avisam aí, por favor, tá bom? Então, primeiro eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim estar nessa cidade. Oi, Silvia, que bom que você veio. É uma honra estar aqui, porque além dos amigos que a gente vai fazendo, aqui é a cidade do meu pai nasceu aqui. E detalhe, dia 20 ele faria aniversário se ele tivesse encarnado. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, Campos Jordão, março, é presente isso. Então, agradeço demais esse carinho, né, de estarmos aqui para falar de algo tão importante, de algo que é tão democrático, porque todo mundo tem acesso, que é a prece, não é? A prece é um instante que nós conversamos com Deus, é um momento que nós buscamos no nosso interior o que está dentro de nós. Kardec, quando os espíritos conversam com Kardec e fala para o Kardec que prece é louvar, é agradecer e é pedir. Então, esses três aspectos da prece já resume o que é uma prece. E aí, gente, eu fiquei imaginando Kardec no século XIX, contrapondo, porque até então a oração era uma coisa automática. A oração era externa. Ela não tinha, né? A visão que se tinha era um Deus longe, um Deus castigador, um Deus antropomórfico. E, de repente, vem Kardec trazendo a codificação em 1857, e Kardec começa a desconstruir, quebrar paradigmas, até hoje, não é? Até hoje. Porque às vezes quando a gente pergunta assim, quem quer fazer a prece? Todo mundo fica quietinho. Mas, gente, prece é comunicação com Deus, prece é conversar com Deus. E, aliás, nem precisaria conversar com Deus, porque Ele sabe tudo. Ele sabe o que passa com a gente. Então, por que a gente conversa com Deus? É que para que a gente possa se abrir com Deus, para que a gente possa ter conexão, não é? Então, esse esforço é nosso para com Deus. E aí é necessário. Mas até então, a nossa história nos trouxe para essa maneira de orar de forma tão externa, de fora, sem vir aqui de dentro, cheio às vezes de muitas palavras. Por que será? Não é? Se pensarmos que nós fomos criados. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Levanta a mão, tá bom? Nós somos espíritos eternos? Levanta a mão quem acha que nós somos espíritos eternos. Pegadinha, viu? Vai, levanta a mão mesmo. Não vou achar que tem gente aí que não sabe. Ixi, eu vou desconstruir. Nós não somos espíritos eternos. Escuta isso, né? Direto, né? Vamos ver se meu argumento convence. Nós não fomos criados? Deus não nos criou simples e ignorantes? Então nós não tivemos um começo? E eterno tem começo? Então o eterno é só Deus. Deus é eterno, nós somos imortais. Porque nós tivemos um começo e não temos fim. Tá? Às vezes a gente escuta isso porque a gente fala de vida eterna, aí confunde. Então é legal a gente falar isso, porque o Kardec estava desconstruindo uma série de coisas. Não Kardec, né? Os espíritos vieram e trouxeram num século XIX. Precisou-se de muita coisa acontecer para que pudesse chegar a esses conhecimentos. Então, como o nosso objeto de estudo hoje é sobre oração, nós vamos falar da oração. E lembrando que o Espiritismo tem os três aspectos: filosofia, ciência e religião. Vamos colocar esse objeto de estudo, que é a prece, nesses três aspectos. Vamos colocar, então, no aspecto da ciência, a prece. Bom, sabendo que a ciência é algo que a gente observa, que a gente verifica, não é? Que a gente testa para depois tomar como uma verdade,
vamos pensar na prece, nós vamos buscar lá no Domínios da Mediunidade, de Martins Peralva, ele classifica a prece. Vocês sabiam? Tem estudo, gente, sobre prece. É interessante isso. Então, a gente vai falar de ciências, mas vocês vão perceber que a gente está falando de filosofia também. Mas tudo religa a Deus. Estamos falando de religião. Essa separação desses três aspectos é didática, é para a gente entender melhor. Porque nós somos um todo, o universo é um todo, está tudo junto, mas a gente precisa entender algumas coisas. Então, tem coisas que vão dar a impressão que é filosófico, científico e religioso. Mas depois do montante, a gente vê que tudo mistura. Então, vamos buscar lá Martins Peralva, ele vai dizer que nós temos 3 tipos de prece. A primeira prece é a vertical. Se ela é vertical, sintonia, e a gente sempre, né, quando pensa em Deus, a gente pensa em Deus acima, né? Então, é aquela prece mais espiritualizada. A prece horizontal, ele vai falar a segunda, que é horizontal, é a prece que é mais da materialidade. E tem a prece descendente. Então, Martins Peralva traz isso para a gente estudando mediunidade. E vamos dar um exemplo aqui, né, para a gente entender melhor. Meu filho vai viajar, né? Ele vai para o exterior, vai pegar um avião, e eu vou fazer a prece. Então, eu faço uma prece pedindo para Deus amparar e guiar o meu filho. É prece vertical ou é horizontal? Pode ser vertical, pode ser horizontal. O Elahá chama de inclinada, mas o Martins Peralva não falou inclinada, mas ele fala que é inclinada. Nem é horizontal e nem é vertical. Por quê? Porque você está pensando numa pessoa que é o bem, né? E o que seria uma vertical? Meu filho vai viajar, eu faço a prece. Senhor, ampara os viajores, ampare os pilotos, a equipe que vai trabalhar, todos, se generaliza. Isso é espiritual, tá? Então, quando a gente pega muito na matéria, é fácil, né? Que a gente quer, né? Tá doente, nós estamos doentes. Então, a gente faz a prece, pede o quê? A cura da doença, não é? A gente pede a cura da doença. Eu estou na horizontal ou estou na vertical? Na horizontal. Como que eu faço para passar essa prece da horizontal para a vertical? Todos os doentes. Oi? Todos os doentes nos hospitais. A cura? Mas será que vai a cura? E qual seria essa cura? A cura física ou a cura espiritual? Porque nem todo mundo vai se curar. Na concepção da cura física, né? Então, como que a gente passaria para isso? Senhor, dai-me serenidade, fé, força, equilíbrio para passar por essa doença, por essa circunstância, por esse problema. Então, veja, como que a gente se coloca na hora da prece? A gente quer que a circunstância mude e não o nosso olhar para a circunstância. E é isso que Jesus já falava, gente, está lá em Mateus, no capítulo 6. Olha quanto tempo isto, né? Jesus já falava tudo isto. E se pegarmos também Boa Nova, Humberto de Campos, Humberto de Campos é um espírito assim que teve acesso a muita coisa no plano espiritual, e aí vem nos trazer muitas informações. E lá no Boa Nova, no capítulo 18, ele vai falar sobre a oração dominical e vai contar um pouco sobre isso para a gente, que é muito interessante, que é essa questão de como a gente pede. Porque a gente já sabe que é louvar é a gente respeitar, não é? A gente valorizar, saber da importância de Deus na nossa vida. Isso já é um ganho, porque até então, muito tempo atrás, a gente não tinha isso, não é? O agradecer é quando a gente já se coloca nessa condição de tudo que a gente olhar, a gente entende o que está acontecendo e agradece. E o pedir, que é a coisa mais fácil para a gente, é o que mais a gente faz, né? Que é o pedir, né? Então, Humberto de Campos traz sobre isso, já numa época, lá na casa de Pedro, onde Jesus estava lá, mas a sogra, lembra que a sogra foi curada por Jesus?
E ela estava encantada, porque Jesus cuidou dela, não é? Então ela chegou para o Pedro, ele estava passando uma dificuldade, né? Ele era pescador, e ela falou, poxa, Jesus ajuda tanta gente, por que não pode ajudar a gente, né? E foi falar com o Pedro. O Pedro ouviu aquilo, falou, mas não vou pedir essas coisas para ele, imagina, pedir para ele coisas materiais. E ela fala, mas Pedro, você é um dos primeiros, você sempre o recebe aqui. O Pedro nem deu bola. Mas passado um tempo, o Pedro achou que ela tinha razão. E nisto, Jesus veio para a casa dele, que foi inclusive, o capítulo chama sobre a oração dominical, porque é quando ele vai ensinar o Pai Nosso. Então, um pouco antes, o Pedro conversa com Jesus e fala, mestre, Deus atende a todas as preces? E Jesus responde para ele o quê? E sim, né? Claro que, lógico, com outras palavras, né, gente? Claro que Deus atende todas as preces. E qual foi a próxima pergunta que Pedro faz para ele? E por que ele não tem atendido as minhas preces? Né? Aí Jesus, com aquele olhar, ternura, olha para ele e fala, mas o que você tem pedido? Em outras palavras, como você tem pedido? Né? Eu pedi para Deus ter complacência, me ajudar nas minhas questões lá. Veja bem, a Joana tem lá as pessoas que a servem. A minha mulher tem que plantar. Minha mulher está lá trabalhando na casa, não é? Mateus, nos chama de Levi, Mateus, né? Ele ali, na vida mais tranquila, republicano. Então, e eu, um pescador, estou com dificuldade. Aí Jesus conversa com ele, né? Percebe que a questão dele é uma questão mais da materialidade e começa a fazer os seus apontamentos a respeito da espiritualidade. Então, ele traz para Pedro e fala assim, a mesma coisa, não mudar a circunstância, mas é o meu olhar para com a circunstância. E o Pedro fica pensando sobre aquilo, né, que Jesus está dizendo a ele, e acho que a cabeça dele começou a ferver, né, sobre aquilo que Jesus estava explicando a ele. E aí Jesus pega e fala para ele assim, ô Pedro, começa a fazer a oração desse jeito. É como se Jesus perguntasse para a gente, e aí, como é que vocês têm feito a oração? Feito para mudar as coisas? Eu estou com um problema de relacionamento. Estou com um problema da separação. Eu estou com uma doença que não tem cura. Tem um desencarne. Eu consigo mudar a situação? Eu tenho que passar por ela. Mas e o meu olhar para aquela situação? Eu posso mudar? E aí a doutrina espírita vem e nos ajuda muito. Porque traz muitos recursos para nós. Dá para nós um leque, amplia a nossa visão. Porque traz todos aqueles princípios. Traz sobre a imortalidade da alma. Traz de que nós temos comunicação com o plano espiritual, que nós somos espíritos, ora na matéria, ora fora dela. Nós somos espíritos imortais, como dissemos, e temos uma vida. Vamos gravar isso também. Não temos várias vidas, não. Nós temos uma vida. A gente tem, né? Às vezes fala muito sem querer. Eu posso até na hora que falar, porque é o hábito, né? Mas a gente tem só uma vida. Porque Deus nos criou simples e ignorantes para chegar onde? Na perfeição relativa, né? Na condição pura, na condição de Cristo. E quando chegarmos aqui, nós chegamos aonde precisávamos chegar. Então, eu só tenho uma vida. Agora, eu tenho várias existências, porque eu sou esse espírito aqui. Hoje eu estou na personalidade de Rosana. Hoje eu tenho esse corpo físico, certo? Mas eu não sei o que eu fui anteriormente e nem sei como eu vou ser no futuro. Mas eu sei que eu vou ser vou chegar na posição angelical. Então, nós fomos lá criados simples e ignorantes, passamos pelos reinos, não é? Não passamos pelos reinos?
Para chegar nessa condição agora que nós somos espíritos com E maiúsculo, não é? Vocês já perceberam isso também lá na codificação? Do E maiúsculo com E minúsculo? Então, agora eu sou esse espírito que usa o livre-arbítrio, inteligente. Então, eu sou um espírito, um ser inteligente do universo. Então, de princípio inteligente do universo, que eu fui criado lá, passei pelos reinos, eu passo a ser espírito, um ser inteligente do universo. Então, se nós pegarmos a questão número 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é espírito? Com E minúsculo. Princípio inteligente do universo. Né? Depois, na 76, parece que ele faz a mesma pergunta, mas não tem lógica aí, porque o Kardec é muito inteligente. Pergunta, que é espírito e defina espírito. Porque ali já houve uma construção para a gente entender. E esse E é E maiúsculo. Dizendo o quê? Espírito, o ser inteligente que povoa o universo. Já trazendo a informação que tem vida em todo o universo. 1857, ele trazendo essa informação para nós. Aí vocês podem falar assim, mas eu peguei um livro lá de tradução, os dois são com E maiúsculo, Rosana. Pois é, o tradutor, porque o original lá da França, Kardec colocou E minúsculo e E maiúsculo. Tá? Então, assim, por que a gente está trazendo esses apontamentos? Para dizer que se a gente não para pensar, a gente vai no automático. É o que a gente fez com a prece. E a gente foi educado assim. Então, lutar com algo que já vem da natureza, vem da história, não é fácil. Então, falar bonito na prece, o coração vir lá do fundo, é só na hora que a dor aperta. Aí eu consigo falar lá do fundo. Mas quando chama aqui para fazer prece, ai meu Deus, o rapaz ali faz uma prece mais bonita do que eu. Elahá, então, Ana Teresa Casmani, agora eu vou fazer a prece, a gente começa a comparar. Não é assim, não é isso que acontece, né? Isso acontece com todo mundo. Mas por quê? Porque lá atrás, a gente tinha adoração a Deus, louvava a Deus, mas de uma forma intuitiva. A gente nem tinha linguagem ainda. Mas a gente já adorava o sol, o rio, o mar, né? E não tinha linguagem. Quando nós começamos a adquirir a linguagem, e dentre elas a fala, né? Nós começamos a usar a palavra, não foi para libertar, mas para escravizar. Né? E nós começamos a usar, e começamos a dizer, sabe o quê? A oração, só alguns que podem fazer. Nós somos escolhidos de Deus, trazendo esse Deus castigador, trazendo esse Deus seletivo, nada democrático, né? Um Deus muito humano, um Deus antropomórfico. Então, a gente vem construindo isto, então fica difícil para a gente hoje. Aí vem a ciência também, nesse caminhar. Por isso que nós temos na nossa história as 3 revelações, vindo Moisés trazendo um pouco de justiça. Depois de 18 séculos, vem Jesus para trazer um pouco mais da justiça, mais amor. E depois vem o Espiritismo. Teve que acontecer paulatinamente, não é? E mesmo assim, ainda não é fácil. Como diz Leon Denis, né? O século XIX é o século da matéria, o século XX é o século do espírito e o século XXI é o da transformação. Nós estamos na transformação, porque precisamos ter passado por isso para chegar hoje aqui. Então, aquela prece que a gente tinha, de uma prece decorada, daquela prece externa, nós começamos a pensar que não, que ela precisa ser sentida. Os espíritos falaram isso. Qual é a prece que agrada a Deus? Kardec pergunta para ele. Por isso que Kardec fez a pergunta. Porque ele via o que acontecia. A prece era para alguns, a prece era feita daquele jeito. E o que os espíritos respondem? O que mais agrada a Deus é a que vem do coração, a verdadeira. A que é carregada de fé. Essa que agrada a Deus. E aí ele pergunta, e orar faz o homem melhor?
Está lá na lei de adoração, lá no livro dos Espíritos. Então, se eu oro, me faz melhor? E eles respondem o quê? Sim. Kardec, inteligente, fala, mas então eu vejo esse pessoal lá rezando, mas não mudou nada. Não é? A gente mesmo, né? A gente pode rezar, e a gente fala, puxa, não fiz nada que eu podia. Então, como é que é? Ele falou, por que tem homens, então, que rezam e não se modificam? É porque eles não rezam bem. Não é? Eles falam muito as palavras, falam muito, mas não praticam. Então, não rezam bem. Não rezam com fé. Né? Verdadeiramente, né? Com fé. Porque se rezarmos com fé, a gente muda o comportamento, gente. Então, eu estou mediante de uma doença. Aí eu rezo com fé. O que eu faço? O que acontece com o meu cérebro? Com a minha glândula pineal? Vou captar que tipo de espírito? No mínimo, meu anjo da guarda. Esses espíritos vêm e nos trazem, né, o bálsamo, os remédios que a gente precisa. Agora, se a gente não reza com fé, eu dificulto. É um guarda-chuva aberto. Não é? Aí já tem ciência. Olha, já tem ciência. Então, se a gente pensar na questão da ciência, como que a gente percebe o mundo? Pelos sentidos, né? E a gente, a visão, o tato, a audição, paladar, não é? Paladar, a gustação. Faltou um? Falei todos? E como é que a gente faz, né? Aí vem a ciência e mostra que a gente tem uma glândula bem no meio. Se a gente pegar aqui, vai bem lá no meio. E, tem uma característica de um pino, por isso fala pineal, que essa glândula foi descoberta há pouco tempo. Em algumas pessoas elas são mais desenvolvidas do que em outras, principalmente na questão da mediunidade. Então, quem tem a mediunidade mais aflorada, e essa glândula, ela se abre, né? Ela pode se expandir. Então, aí é da capacidade de cada um. Quanto mais espiritualizado, maior essa glândula aí. Então, nós vamos trazer um pouquinho de Jesus. Porque Jesus ali naquela hora que ele estava conversando com Pedro, explicando para o Pedro da importância de se rezar com o coração, e o que ele tem pedido se era das coisas espirituais, ou seja, como você está perguntando, o que você está pedindo, né? Ele fala assim para o Pedro que a prece é como a respiração. Nós estamos aqui, está cheio de ar, não é? Nós estamos aqui, nós estamos respirando, mas a gente não está prestando atenção na respiração. E a prece deveria ser a mesma coisa. Não é aquele momento só que eu tenho que ficar diante, antigamente a gente ficava diante de um altar, ou ficar naquela posição, não. A prece pode ser a todo momento. Você pode estar no carro, você pode estar em casa fazendo um trabalho, você pode estar no serviço, aqui na casa espírita, você pode fazer prece a todo momento. É como respiração. Só que nós, do mundo imperfeito aqui de prós e expiações, falar que prece é respiração é meio difícil, né? Porque se duvidar, às vezes a gente até esqueceu de fazer prece hoje. Fizemos aqui hoje, né? Garantido uma prece, né? Mas muitas vezes a gente não. E prece, lembrar que prece e oração é ação, né? A palavra oração já fala, né? Ação na oração. É fazer o bem, é estar pensando bem, é sentir o bem. Porque para eu fazer bem, eu tenho que pensar no bem. E pensar no bem, eu tenho que sentir o bem, né? Então, pode ser que eu esteja fazendo uma atividade e não está ali necessariamente orando com as palavras, mas eu estou orando porque eu estou numa ação boa, né? Lembre-se de Madre Teresa Calcutá, que dizia que as mãos que trabalham, como que é? As mãos que trabalham, como que era mesmo o tempo? Valem mais do que as bocas que rezam, né? Então, nesse sentido também. Então, oração é a prática do bem. Então, quando Jesus explica para Pedro que a oração deve ser como a respiração, nós temos que pensar no próprio Jesus. Em várias passagens,
não é? Mas lá em Mateus, no capítulo 14, 19, versículo 19, ele vai contar lá aquela passagem dos 5 pães e dos 2 peixes. Então, estava lá uma turba, muita gente, os apóstolos preocupados, porque não ia dar comida para todo mundo, e ali aflito, e foram conversar com Cristo. E o Cristo sempre tranquilo, né? E qual era a preocupação? Da alimentação. Então, trouxe para ele essa quantidade de coisas. E o que o Cristo fez? Primeira coisa que ele fez, eles sentaram lá na grama e Jesus deu graça. Poderia ter sido segundos. Até um espírito perfeito que é conectado com Deus faz prece. Mas não é que ele para fazer prece, é que já é natural, porque o próprio ar é como se fosse o ar, o oxigênio dele. E nós vamos chegar um dia a isto. Mas para chegar a isto, precisamos exercitar. Por isso que nós saímos daquelas orações decoradas, externas, sem sentido, e estamos agora mais ou menos, né? Como diz o Elahá, inclinada. Ora, às vezes a gente faz na horizontal ou na vertical. Agora, se a gente estiver só fazendo a horizontal, a gente tem que começar a prestar mais atenção. E agora, sabendo disto, né, a gente já começa a prestar atenção sobre essa prece que eu estou fazendo. Mas não pode também ficar agora, gente, ir lá agora fazer a prece, essa é vertical, horizontal ou descendente. Porque daí não vai adiantar nada, porque tem que vir do coração, né? Mas e a prece descendente? O que será que é essa prece descendente? Não deveria nem considerar prece. Mas o Peralva, ele classificou para a gente entender didaticamente. Tem gente que faz prece para que o outro não seja promovido. Né? Tem gente que faz prece para falar assim, meu carro tinha que ser melhor que o carro do outro lá. Ai, tomara que o carro dele... Entenderam? Essa é a prece descendente. Fora que tem nossos irmãos que muitas vezes procuram lugares para fazer realmente, né, os que eles chamam de trabalhos. Então existem esse tipo, que eles acham que é a prece. Então não é interessante isso que o Martins Peralva traz para nós? Então prece é algo que é sentido, mas a gente precisa conversar dela, a gente precisa falar dela, teorizar nesse sentido, ver o aspecto religioso, científico e filosófico. Todas essas perguntas aqui, né, que foram feitas até agora o momento, filosofia. E filosofia questiona tudo todo do universo. Então, quando eu pergunto assim, o que é prece? Já vem na cabeça automático, né? Louvar, agradecer e pedir. Tá, esses são os aspectos. Ok. Qual a finalidade da prece? Me tornar melhor. A finalidade da prece é eu conversar com Deus. É o caminho. É o Wi-Fi que a gente liga para Deus, não é? A prece acalma meu coração. A prece me faz lembrar que eu sou espírito e não matéria, né? Então, a minha essência, e eu venho de Deus, do Criador. Então, a prece me ajuda nesse sentido. E religião, porque teve gente aí, tempos atrás, ainda tem, que fala que o espiritismo não é religião, porque lá no começo Kardec lá disse que, né, não mencionava, disse que não era religião. Mas Kardec estava no estudo, ele estava concluindo o Pentateuco. E depois ele confirma várias vezes. E até porque todo objeto de estudo da doutrina, pegarmos qualquer objeto de estudo da doutrina, no Pentateuco, todos liga a Deus. A prece liga a Deus. Então, todo conteúdo, todo elemento que nós pegarmos da codificação vai ligar a Deus. Como que não é religião? Né? Então, o espiritismo é religião. Então, quando a gente pega esse objeto de estudo hoje, que é a prece, e traz, dividindo assim, é para que a gente possa entender, mas ela está nos envolvendo a todo instante. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre essa prece,
E nós vamos imaginar um lugar da natureza. Por que a gente, toda vez que a gente pensa na natureza, a gente tem mais facilidade para a prece? Por causa da conexão, né? Se você a gente fala assim, olha, gente, vamos fazer de quando estamos lá na Avenida Paulista, naquele trânsito de sexta-feira, 18 horas, vamos fazer uma prece? E se eu falar, vamos lá para Campos do Jordão? Vamos lá, gente, a gente já se transporta, nosso pensamento, nosso coração já vai para lá, e a glândula pineal, vamos falar bonito, né, científico? Nosso cérebro se expande, né? A nossa aura, que a gente chama de aura, né? Ou seja, a nossa vibração, tudo é vibração, tudo é fluido, ele amplia e vai captar o quê? De acordo com o que eu amplio, de acordo com o que está no meu coração, de acordo com o que eu penso. Isso vai ampliando e você vai conectando com esses amigos espirituais, porque eles estão o tempo todo junto de nós, aguardando a nossa possibilidade, a nossa vontade. Que isso Kardec falou demais, os espíritos falaram demais. O que falta para nós é vontade. Vocês estão aqui hoje, foi por vontade. Se não tivesse vontade, vocês não estariam aqui hoje. Eu não estaria aqui, Carlinhos, nós não estaríamos aqui hoje. Então precisa ter vontade. Então a primeira coisa, então, para fazer prece eu preciso ter o quê? Vontade. E muitas vezes a gente não tem vontade de falar com Deus, a gente briga com Deus. Aconteceu uma coisa e a gente não concorda, a gente já briga com Deus. E devia ser o oposto, né? Devia estar aí que eu preciso desse Pai misericordioso, bondoso, que é o meu Criador. Conversar ali com Deus, colocar tudo que está no coração para Ele, a gente vai se sentir aliviado. E aí a espiritualidade amiga consegue chegar até nós. É interessante quando a gente fala assim, conversar sobre prece, e quanta coisa a gente tem para refletir sobre ela. E olha que doutrina maravilhosa! Será que em outros tempos a gente estaria falando de prece assim, ou a gente estaria aqui devolvendo uma prece decorada? Sem pensar nela. Para que ela serve para mim? A prece é tanto para os encarnados, para com os desencarnados. A prece faz parte da lei natural. Ela está ali na lei da adoração. E a lei da adoração faz parte da lei de Deus natural. Então ela é imutável. Então ela vai existir sempre. Nunca vão deixar de ter a prece. Esse recurso sempre teremos em mãos, basta querer, basta a vontade. E dá sustentação, que a gente fala assim, eu não tenho fé. Reza para mim, Silvia, porque você tem mais fé do que eu, né? E aí a gente esquece que fé é algo que tem que ser trabalhado também, desenvolvido também. Que a fé, todo mundo tem. É uma sementinha que está dentro de nós, mas que precisa ser desenvolvida. A prece também, gente. Quando a gente fala que Ana Teresa Casmami, ela faz preces maravilhosas, lindas, eles construíram essa fé. Eles foram construindo dessa maneira. Essas preces, até então decoradas, foram indo, e hoje, compreendendo essa prece, amplia-se, porque o horizonte se ampliou. Estou com uma secura na boca, vou tomar água aqui. Porque o horizonte se ampliou. E aí, quando a gente vê, a nossa prece vira até palestra. Então a gente tem que ter cuidado até. Mas mais do que muitas palavras, mais aquilo que a gente sente, que está aqui dentro da gente, não é? Então, essa ferramenta, esse recurso que nós temos, ela é muito importante para nos dar equilíbrio. Para nos dar equilíbrio. E às vezes a gente fala assim, eu vou entre o equilíbrio. Qual que é o remédio de depressão? Fala um aí.
Ninguém toma aqui? Que bom! Nossa! Só espírito evoluído, ninguém toma. Rivotril. Sertralina, tem um outro. Como é o nome? Recontera. Recontera é famoso, hein? Recontera aí é famoso. Então, gente, eu tenho um Recontera e tenho uma prece. Mas o Recontera, o efeito é mais rápido. A prece tem que ser trabalhada. Né? Mas atrás da prece ainda ganha um passe. Que não deixa de ser uma prece, porque na hora que estamos dando passe ali, né? Mas o que será? É porque aqui no Rivotril eu tenho certeza que vai fazer bem para mim. A prece, eu acho que eu não coloco toda essa certeza. E colocar toda essa certeza não é um dia para o outro, é essa construção que a gente vai fazendo. Né? E então, onde nós estamos? Como é que está a minha prece? Qual é o efeito da prece para mim, de verdade? Abata assim o som. De verdade. Né? Então, são esses questionamentos que nós temos que fazer, espíritas. Nós temos que fazer esses questionamentos. Porque os espíritos trouxeram tantas informações para nós. E esperam de nós o que a gente utilize. Mais que utilizar, divulgue. Que às vezes a gente não ensina o nosso filho a rezar, a orar. E nós temos condições hoje de ensinar o filho a rezar desse jeito que a gente já sabe. Não vai precisar, porque já vem uma nova geração. Não é? Então, quando eu vou falar minha neta, porque está mais para a neta agora, porque meus filhos são tudo grandes. Quando estou ali ensinando a minha neta a orar, né? No sentido assim, não preciso sentar com ela, não. A gente mora em chácara, então eu ando assim, aí chego para ela, olha, Laura, a árvore aqui, olha que linda, vamos sentir. Aí vamos agradecer o Papai do Céu, sabe, a coisa natural, que faz parte, não é? A gente ensina músicas também, para que quando a criança tem medo, ela canta aquela música, pronto, Jesus levou, né? A tristeza vai e a alegria vem com Jesus, tem a música. Então, recursos que a gente tem, é uma oração, é uma prece. Eu estou conectando com o divino, com o que é bom. E a gente não educa as crianças, mas educa a criança a querer comprar aquele celular, aquela marca de carro, A gente precisa pensar sobre isto. Então, o que é bom para mim, não pode ficar só para mim. Eu tenho que multiplicar. Eu tenho que levar. Quando a casa espírita abre no domingo de manhã, para trazer a informação para que a gente possa conversar, ela está multiplicando. Porque cada um que vai sair daqui vai utilizar, se não for só para si, se for para si, bom, mas se for para quem está do lado, melhor ainda. Mas no mínimo, quem está do lado de vocês, que vocês não enxergam, também está recebendo. Parar para pensar sobre isso? Que quando a gente está fazendo a prece ali, que a gente emana os pensamentos, está captando quem está ali? Né? E nós não estamos em outros tipos de vibrações, porque em outros tipos de vibrações estaríamos captando aqueles espíritos afins. Certo? Então, voltando novamente na prece vertical, que é a que transcende, na casa espírita é muito utilizada, não é? A prece vertical. Não é, gente? Aqui ecloa, na câmara de passe, então, nem se fala as vibrações que chegam. E numa reunião mediúnica? Como que é numa reunião mediúnica? Então, nós vamos trazer aqui a Ivone e o Amaral Pereira, Memórias do Suicida. Aqui a gente fala assim, é pesado esse livro, né? Memórias de um Suicida. Tem lá um capítulo, uma parte, não lembro direito, mas tem lá que tinha um grupo que vieram pelas vias do suicídio. E lá eles estavam numa região, que a região em si, né? Mas entre eles, tinha um que estava com muitas dificuldades. Por quê? Porque ele estava cristalizado. Ele estava parado
no momento do desencarne dele. Ele se jogou no trilho de um trem. E aí, ele ali no sofrimento, e a equipe de Maria, porque vocês sabem que Maria, os servos de Maria, eles são responsáveis pelos resgates, pelos tratamentos, inclusive o Hospital Maria de Nazaré. Então, no livro conta isso, do livro, e essa equipe de enfermeiros foram lá para resgatar. Porque quando eles abriram um pouquinho esse contato com a espiritualidade, eles conseguiram captar. Porque é o mínimo que a gente abre, eles já tentam captar. E levaram esse grupo para o Hospital Maria de Nazaré. Mas esse estava sofrendo mais que todos. E toda a equipe fez um trabalho de tratamento. Mas eles perceberam, conversando entre eles, a equipe responsável, que estava passando o tempo, precisava acelerar um pouquinho. Então, nós vamos levá-los para a reunião mediúnica, porque era necessário sentir um pouco dos fluidos animalizados. Mas a equipe de lá precisava, isso era 1920, por isso que eu falei da data quando eu cheguei aqui, o ano. O ano era 1920, quase, e foram escolhido aqui o Brasil, e quase não se tinha centro espírita. Eram feitas reuniões em casas, mas em Lavras, Minas Gerais, tinha o centro espírita. E eles foram ver qual era o centro espírita que se adequava com as condições, o que eles precisavam para aquele tratamento. E aí eles acharam um centro pequeno, em Lavras, porém de uma amplitude fluídica. Então, aí eles entraram em contato, vamos falar assim, né? Contato com a equipe espiritual da casa, e ali seria feita, então, a reunião mediúnica para trazer esses espíritos, principalmente esse que estavam mais preocupados. Provavelmente, esse centro espírita era da Ivone, mas o livro não diz, tá? Porque, coincidentemente, ela é de Lavras, então, mas o livro não diz. Na casa espírita ia ter reunião, então, a espiritualidade esperando, né, a reunião para isso. A casa espírita chega o dirigente, o coordenador, ele chega mais cedo, antes de todo mundo, já preparando o ambiente, senta, começa a chegar, se esse grupo foi escolhido, é porque já entende que são médios bem educados, certo? Esses trabalhadores começaram a chegar, mantendo a vibração, porque às vezes chega o dirigente, começa a ler, a organizar, mas às vezes o trabalhador chega, né, às vezes não está na mesma vibração, mas todos estão chegando, mantendo a vibração. O dirigente, que é de praxe, faz a prece e faz uma leitura do Evangelho. E esses espíritos são trazidos. Mas eles ainda não estavam conectados com o lugar. Quando ele começa a fazer a prece, aparece uma tela com os discípulos, com os apóstolos, na verdade. Tem diferença, né, gente? Discípulos com apóstolos, com os apóstolos. E os apóstolos ali, naquela tela mental de todos que estavam ali, quem aparece? Jesus. Quando Jesus aparece, o espírito, esse espírito aí, com dificuldade, dá um grito, porque ele vê Jesus. Ele estava adormecido. Como diz Joana de Ângeles, não é adormecido, dormido, é adormecido que não está captando aquela energia, daquela vibração de socorro. Quando ele vê Jesus, ele dá um berro. E quando ele dá um berro, uma médium capta a energia dele. Ela começa a passar mal. Olha que interessante, ele está despertando, vendo Jesus, a médium está ali, ela passa mal, porque ela capta a energia dele, porque a energia dele era pesada. E ela começa a sentir tão mal que o dirigente percebe, o dirigente não tenha uma mediunidade aflorada, uma percepção assim aflorada, né? Mas ele sabia do trabalho e sabia daquele espírito, da necessidade e da médium. Ele começa a fazer prece. Então a médium passando mal, o dirigente começa fazendo uma prece em voz alta, e a comunhão dos pensamentos que tanto os trabalhadores encarnados como desencarnados que ali estavam, começam juntamente a fazer essa prece junto ali. O que acontece? A prece na vertical. Vai até as esferas, chega até Jesus.
chega até Jesus. Está lá no livro. Quando volta já com bálsamos, com os fluidos, como se fosse compressas, já colocando no perispírito, porque aquele perispírito estava todo lesado. Porque vocês sabem que o espírito não tem forma, né? O espírito é uma flâmula, o espírito é um pensamento. Quem dá forma é o perispírito. Então, o perispírito ali lesado, vem as compressas aliviando. Nesse instante, esse espírito começa a entender que ele é filho de Deus. Esse espírito começa a entender a importância das palavras, do sentimento e da vibração. Esse espírito é socorrido. Mas se esses trabalhadores não tivessem ido para aquela casa espírita e sentado lá, se aquele dirigente não tivesse tido aquela postura, a gente está dando exemplo de um, mas todos os outros que estavam juntos, gente, a gente está falando de sofrimento. Porque nós sabemos que pelas vias do suicídio é um sofrimento. Vocês imaginem os outros tipos. Vocês imaginam a grandeza de cada um que estava ali contribuindo. Até me arrepia. Vocês imaginam o fortalecimento que deu aquilo para cada um enquanto espírito. Todo mundo sai ganhando. Não é? Então, assim, a importância da casa espírita estar aberta, a importância do querer, da vontade, do trabalho, a evangelização infantil, que nós falávamos agora aqui, apresentar Jesus já cedo para a criança, porque ela está no novo corpo. Ela pode estar lá no livro dos Espíritos, eles falam para nós, não é? Na tenra idade, tem mais condições de trabalhar as questões que elas trazem já de outras existências e também estimular as potencialidades. O estímulo é muito importante na idade infantil, que elas estão mais aptas, mais abertas. Mas se a gente não der o estímulo das questões reais da vida, não das coisas transitórias. Porque estímulo das coisas transitórias nós temos. Nós temos a vontade, não é? Então, mais esses estímulos espirituais, se nós, pais, nós, dirigentes de casa espírita, se nós, responsáveis, que todos nós somos responsáveis, não precisamos ter uma ocupação para ser responsável, todos nós somos, não propiciar, quem vai propiciar? Né? Então, a importância que se tem desse contato com esse mundo espiritual. Então, essa passagem de Memórias do Suicida, colocando que esse espírito foi resgatado dessa forma, está mostrando a prece, a importância da prece no individual e no coletivo. Por isso que muitas vezes, quando a gente pede prece, vibrações, a gente fala assim, ai, ore por mim. Porque só a nossa prece, gente, às vezes não é suficiente. A gente precisa. E a gente está o quê? Despoluindo esse planeta nosso de provas e expiações que está muito contaminado. Então a gente precisa elaborar pensamentos, sentimentos, para emanar, para ajudar na limpeza do ambiente, na limpeza no sentido de trocar coisas negativas, pesadas, não é? Que a gente tem muito aí, para as coisas leves, as coisas boas. Porque provas todo mundo vai ter. Expiações, nós estamos aqui para isso, reencarnamos para isso, né? Mas e a missão? Eu tenho quanto tempo ainda? E a missão? E a missão? A missão, a gente fala assim, não, mas missão são Chico Xavier, Madre Teresa, né? Gente, educar um filho não é missão? Receber as crianças na evangelização não é uma missão?
Aliás, a gente fala de evangelização, gente, evangelização é para todo mundo, nós aqui estamos evangelizando, né? Não tem idade, não é? Então, nós somos missionários, gente. Quando você vai lá na farmácia comprar um remedinho e conversa com o fulano lá, e de repente vai orientando, troca. Gente, nós somos. Então, a gente dá mais ênfase para expiação e provas e esquece da missão. E a gente tem que dar o mesmo valor. Que isso vai melhorando. Isso vai melhorando. Então a prece, que a gente gostaria, né, tem 5 minutos, a prece que a gente trouxe hoje aqui para a gente pensar, é que a gente possa ver aonde nós estamos. Ausente de prece, nem utilizo prece, a prece mecânica, ou essa prece que me liga com Deus? Essa prece que me faz sentir segura. Porque se eu ligo com Deus, eu me sinto segura. Posso passar pelas dores que forem, né? Eu passo com serenidade, porque ela me traz serenidade. Ela me traz calmaria. Ela me traz confiança no futuro. Porque eu projeto para o futuro que eu sei que é transitório. Por isso que Maria falou para Chico, isso também vai passar. Então, meus amigos, que nós possamos então fazer uso dessa prece que vem do coração. Essa prece que a gente tem Jesus, que tem os espíritos protetores, que tem a Deus como referência para nós em tudo. Que Deus é criador e Jesus é nosso modelo e guia. Muita paz, muita luz.